Olá, pastora Cleide Dias, mais uma vez aqui para compartilhar uma palavra com você. Como nesses dias eu tenho falado que você foi criado com um propósito para algo especial, eu quero continuar falando disso hoje. No capítulo 46 do livro de Isaías, do versículo 9 ao 10, diz o seguinte: lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início eu faço conhecido o fim, desde os tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e eu farei tudo o que me agrada. Olha que palavra poderosa. O Senhor está dizendo para mim e para você hoje que o propósito dele permanece de pé, porque não existe nenhum outro Deus fora dele. E assim como ele tem feito todas as coisas, ele vai continuar fazendo. Ele diz que tudo aquilo que ele determinou permanece de pé. E ele fará tudo aquilo que agrada a ele mesmo. Olha que coisa extraordinária. Eu tenho falado nesses dias, você nasceu com um propósito. Você nasceu com uma direção específica de Deus para algo na terra. Todas as pessoas nasceram para executar um propósito que Deus criou. Isso é tão forte aqui no versículo 10 que ele diz, olha, desde o início eu faço conhecido o fim. Ou seja, antes de eu criar você, eu já disse o que você iria fazer. Salmo 139, 16, quando ele diz que escreveu num livro, quando você nem existia ainda, ele escreveu todos os teus dias. Essa palavra confirma que tudo que Deus gerou para você executar na terra, ele fez antes de você. Você veio para cumprir um propósito que ele já havia determinado. E eu quero aumentar a sua fé, a sua crença nesse Deus hoje, lhe falando de duas pessoas que você conhece, com certeza conhece. Uma delas é um homem chamado Sansão. Quando Sansão foi nascer, a Bíblia diz que um anjo visitou os seus pais e deu um recado a eles. No capítulo 13 de Juízes, no versículo 5, disse assim, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher foi contar tudo ao seu marido. Essa era a mãe de Sansão. E ela ouviu isso da parte de Deus, um anjo lhe dizendo, olha, você vai ter um filho. E esse filho, ele vai começar a libertação do povo de Israel das mãos dos filisteus. Perceba que antes do menino nascer, Deus já disse à sua mãe o que ele ia fazer. E a gente percebe que Sansão morreu cedo. Claro que ele pecou e pecou muito, trazendo isso sobre a sua vida como consequência a morte. Mas o Senhor tinha dado uma palavra clara. Ele ia iniciar, ele não ia concluir, mas ele ia iniciar. E aqui eu vejo a perfeição de Deus, quando ele gera alguém para executar um propósito na terra. Mas você pode dizer assim, pastora, mas essa palavra, ela foi para Sansão. É verdade. Mas existem outros nomes na Bíblia que também foi criado com propósito. No livro de Jeremias, lá no capítulo 1 e no versículo 5, o Senhor diz a ele, olha, antes que tu fosse formado no ventre da tua mãe, eu te escolhi, eu te consagrei, e às nações eu dei você por profeta. O que Deus estava dizendo ali? Olha, antes que tu chegasse na terra, eu já tinha designado algo para você fazer. E quando a gente olha lá para o primeiro capítulo de Lucas, do livro de Lucas, a gente vai ver outro homem extraordinário. Eu disse que ia falar de 2, vou falar de 3. É o livro que fala do nascimento de João Batista. Capítulo 1 de Lucas. João Batista é um homem muito conhecido, mas eu quero que você olhe para aquilo que o anjo falou a respeito dele. Ele disse assim, Lucas, capítulo 1,
do versículo 13 em diante, diz assim: Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, a sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Só lembrando, gente, que tanto a mãe de Sansão quanto de João Batista eram mulheres estéreis, viu? Mas quando Deus tem propósito, Deus quebra a esterilidade em qualquer área da vida. É por isso que você precisa entender o propósito. Porque se tiver um propósito, qualquer esterilidade que existir na sua vida, Deus mesmo vai quebrar, porque Ele é Deus poderoso para fazer. E aí ele continua dizendo: sua mulher lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para vocês, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Ele será grande aos olhos do Senhor, nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre os povos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos e dos desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Olha que palavra poderosa. Deus aqui falando, antes de João Batista nascer, todas as coisas que ele iria executar na terra. E por que eu estou falando desses homens? Porque eu quero chegar em mim e em você. Nós também nascemos com um propósito pré-determinado por Deus. Tem algo que eu e você precisamos fazer na terra. Tem algo que Deus fez que só cabe em você. E quantas vezes a circunstância da vida tem lhe entristecido, as situações difíceis têm feito você pensar que você é obra do acaso, que você está aqui sem entender o motivo, sem uma razão especial. Ei, nesse dia, eu quero pedir a você: olhe para aquele que lhe criou, que lhe gerou. Você é especial, sim. Se olhe como especial. Você não é todo mundo, não pode agir igual todo mundo, porque você é diferente. Você é um cidadão do céu. Você é alguém que foi gerado por Deus para executar um propósito, e um propósito especial. Talvez o seu propósito não seja tão grandioso quanto desses homens, mas entenda que você nasceu em outra geração. Você nasceu na geração de hoje, a geração perfeita para você. Deus sabe por que você nasceu nessa geração, porque você está vivendo hoje, porque você está vivo. Ele tem um propósito e Ele quer que você execute esse propósito nele. E a minha palavra para você hoje é que você se anime, é que você se determine a viver o propósito na terra. Quando alguma coisa quiser lhe abater, quando uma dificuldade, uma luta, uma notícia, algo ruim, até mesmo um mensageiro de Satanás, que nesse tempo tem se levantado muitos para entristecer, para trazer palavra de derrota, levante-se contra tudo isso e entenda que Deus te gerou para um propósito especial. E hoje é dia de olhar para o céu e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu quero somente aquilo que o Senhor escreveu para mim. Eu sei que tem algo da tua parte que eu posso viver. Não abra mão de viver o propósito do Senhor. Que este seja um dia extraordinário para você. Que este seja um dia onde você ouça a voz do Senhor tão clara quanto você está ouvindo a minha nesse áudio. E entenda que tem algo que Deus quer executar através da sua vida, e isso vai abençoar você. Que Deus te abençoe.